Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Hoje eu quero começar aqui nosso vídeo já pedindo para que você, dê seu like, compartilhe nosso vídeo com outras pessoas, ativa o sininho, porque aí quando você ativar, todo vídeo nosso novo que tiver por aqui, você vai poder conferir em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui do nosso tema de hoje, que é como o diagnóstico acaba sendo tardio para crianças, adolescentes, adultos, né, que estão no espectro do autismo nível 1 de suporte. O que é o nível 1 de suporte? É o famoso autismo leve, ou antigamente também enquadrado como síndrome de Asperger. Hoje ainda os médicos, eu acabei vendo faz pouco tempo assim, um laudo em que ainda vinha síndrome de Asperger, né? Mas, para quem não sabe, a síndrome de Asperger, ela está hoje dentro do autismo, tá, gente? Então, não é mais Asperger, é autismo. Autismo nível 1 de suporte. O que vai acontecer geralmente com essas crianças que estão neste nível de suporte do autismo? Por ser algo que muitas vezes soa imperceptível comparado, né, à questão do autismo nível 2 e autismo nível 3 de suporte, que antes eram, né, chamados popularmente como autismo moderado ou severo, que você até pode ver aqui, tem um vídeo que eu fiz semana passada explicando por que a gente não usa mais tanto essas nomenclaturas, né, de severo, leve, moderado. E aí você pode conferir para você entender melhor por que a gente vai falar sempre de autismo nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. E aí eu tive acesso a um estudo, esse estudo foi feito com várias crianças no mundo todo, e o que esse estudo mostrou pra gente? Eu vou deixar o link aqui, tá? Aqui embaixo para quem quiser ler o artigo completo, ele está em inglês, mas vocês podem fazer como eu faço, porque eu não sei muito lá de inglês, então o que eu faço, gente? Vou no Google Tradutor e coloco lá o texto e vou estudando e vou lendo ali artigos e coisas pra gente ficar, né, bem informado de tudo aí. Então o artigo tá aqui, no corpo do texto, aqui na descrição. Então ele mostra que principalmente em países subdesenvolvidos, e aí a gente inclui o Brasil nisso, o autismo nível 1 de suporte, que até pouco tempo atrás era realmente conhecido como síndrome de Asperger, as pessoas acabam recebendo um diagnóstico muito depois do que deveriam. Então acontece que são sinais às vezes muito leves, e aí pela falta de estudo, aí a gente traz várias questões, né, que basicamente é a falta de estudo, a falta de preparo dos profissionais que têm contato com essa pessoa, profissionais da área da saúde, que vão ter contato com essa pessoa, acabam fazendo com que esse diagnóstico não seja dado na idade mais apropriada. Qual que é a idade mais apropriada? Geralmente você consegue já identificar se a criança é autista com uns 2 aninhos de idade ali, você já consegue saber se ela é ou não autista. Mas o que acontece? Como os sinais acabam sendo menos evidentes, menos gritantes, né, comparados ao nível 2 e nível 3, esses profissionais muitas vezes não sabem ler estes sinais, eles não entendem que estes sinais sim são autismo, porque questões de interação social, de comunicação, movimentos repetitivos, comportamento muito rígido, estão dentro ali dos critérios para que você feche o diagnóstico, mas acaba-se tendo vamos dizer assim, muitos ficam com receio de dar o diagnóstico muito cedo e rotular essa criança, rotular entre aspas, tá, de autista muito cedo. Então eles ficam, né, vamos deixar para mais tarde, vamos observar mais, porque olha só, a criança olha nos olhos, a criança conversa, a criança tem ela tá ali, ela tá aqui, ela não tá isolada, ela não quer ficar só na dela. Então ainda se tem uma visão vinda dos profissionais da área da saúde, não estou falando de neurologistas nem psiquiatras, não estou dizendo também que estes não têm também estes
essa defasagem, tá? Muitos ainda têm sim, principalmente quando a gente fala de autismo nível 1, ou se a gente fala de autismo em adolescentes, em adultos, e acaba se deixando passar o diagnóstico. Então, quem que geralmente nota que algo não está dentro do esperado para aquela criança? São os pais. Esse estudo mostra que mais de 50% das vezes, né, quem percebe que a criança pode ser autista, que ela tem alguma coisa diferente no seu desenvolvimento, são os pais. Destes pais, a maioria, 80% deles, já tem um filho. Então, tem ou um filho mais velho ou um filho mais novo. Então, a criança não é filha única, né? Então, o que acontece? Quando ele tem outra criança para comparar, ele percebe, opa, mas o desenvolvimento do meu outro filho não é assim. Meu outro filho tem comportamentos muito diferentes do irmãozinho. Então, será que alguma coisa não está dentro do que deveria para os padrões ou para os marcos do desenvolvimento? E esse pai traz essa pergunta para o profissional. Quem que são os profissionais que os pais mais procuram? Os pais mais procuram os neurologistas, os neuropediatras, seguido pelos psiquiatras, e aí a gente vai ver depois psicólogo, fono e o pediatra, que é aquele que está em contato com a criança todos os meses, é a quinta pessoa que os pais procuram na área da saúde. Por quê? E aí a gente vai trazer de novo, porque a gente está... se vocês assistirem os podcasts que a gente já tem aqui, vocês vão ver que a maioria dos pediatras, ou que nunca tiveram na sua graduação, aulas específicas para a identificação dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então é bem comum você ouvir médicos falando que teve uma aula na graduação toda sobre transtornos do neurodesenvolvimento, mas foi uma aula e assim, nunca foi aprofundado aquilo. E aí quando você pega um neurologista que foi se especializar nesta parte, então com eles é mais fácil de eles estudarem. Então eles vão ter aulas relacionadas. Só que eu levanto essa questão. São os pediatras que mais têm contato com as crianças, desde que elas são muito pequenas. Então, eles já podem ir notando no desenvolvimento dessa criança se tudo está dentro do esperado ou não, ou se ela tem comportamentos diferentes do habitual para aquela idade. E aí, o que acontece? Muitos desses profissionais não têm realmente conhecimento sobre autismo e os critérios diagnósticos. Então, é uma lacuna que a gente tem e que a gente tem que brigar. Eu falo, todas as pessoas envolvidas na causa do autismo têm sim que se manifestar e pedir para que seja feito algo na área da saúde, para que esses profissionais busquem sim um aprofundamento, ou que eles recebam cursos, ou que eles vão atrás de informação para ter esse primeiro contato com essa família, que traz geralmente essa dúvida. Olha, doutor, eu noto que ele é muito diferente da irmã, é difícil para ele fazer amiguinhos, é difícil para ele se comunicar, a forma de ele brincar é diferente, ele desvia. Então são vários critérios que parecem que é geralmente o que a gente escuta, mas ele conversa, mas ele olha, mas ele não teve atraso na fala. E aí fazem com que essa família, que já desconfiou, a gente está falando de mais de 50% dos casos, a família desconfia e leva isso, fazem com que o diagnóstico seja atrasado. Entende? Então, se eu tenho um atraso no diagnóstico, eu vou ter um atraso em dar para essa criança as intervenções que ela precisa para ela ter um ótimo desenvolvimento. Porque apesar de parecer que não, é autismo nível 1, né? Então ele não precisa de suporte. Claro que ele precisa de suporte, minha gente. Claro que ele vai precisar, muitas vezes, de mediação para fazer amizades, de mediação para ter um bom relacionamento, uma socialização boa dentro da escola, dentro da própria família, nos ambientes que ele frequenta. É claro que ele vai precisar, às vezes, de um olhar diferente dentro de sala de aula, porque essa criança às vezes vai entender de uma forma muito literal as coisas, ou vai encarar as coisas de uma forma muito rígida, vai ter muitas questões sensoriais por trás, pelas quais ele vai ter que
se não tiver ajuda de ninguém, ele vai sofrer ali, vai sofrer com a luz, vai sofrer com o cheiro, vai ter seletividade alimentar e vai ser considerado uma criança, o quê? Uma criança, ai meu Deus, lá vem aquela criança cheia de mania, cheia de coisa, cheia de não sei o quê. Sabe, a criança vai estar sendo rotulada por conta de um atraso no diagnóstico. Que se ela tivesse, ela não seria rotulada, ela seria encaminhada para ter o desenvolvimento, as intervenções necessárias para ela. Então, a gente está falando de um assunto muito, muito sério. Aí, vocês vão me perguntar, tá, os pediatras foram os quintos, são lá, eu até anotei aqui pra gente ter a ordem de quem percebe primeiro o autismo nas crianças. Então, em 57%, como eu falei, são os pais, e 22% são os professores. Isso é bem comum, porque muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que em casa, então esse professor ele tem um olhar muito prolongado ali durante a sua semana dessa criança, e esse professor ele tem uma outra questão que ajuda muito, que é a comparação com as crianças da mesma idade. Então, qual o comportamento que essa criança tem diferente das crianças da mesma idade? E aqui a gente não está falando, não compare uma criança com a outra. Nós não estamos comparando uma criança com a outra. A gente está comparando o desenvolvimento. Será que este meu aluno está precisando de apoio, está precisando de ajuda, que vai além da sala de aula? Por que eu digo que vai além? Porque a partir do momento que ele tem a ajuda de um profissional fora da sala de aula, o desenvolvimento dele dentro da sala de aula vai melhorar também. Então, essa criança que não tem um diagnóstico, e eu falo criança, mas a gente está estendendo, porque vocês vão ver ali que geralmente esse diagnóstico do autismo nível 1, principalmente aí se a gente for falar ainda de meninas, ele vem muito tardio. Ele vem muito tarde. Então, essa criança vai crescer passando por uma série de dificuldades, tendo que vencer várias coisas na vida dela, de uma forma que não precisaria, que os amiguinhos não precisam, né? E ela sim, ela tá ali tendo que lutar com coisas que se tivesse um diagnóstico no tempo certo, da forma certa, né? Ela estaria se desenvolvendo corretamente. Aí depois dos professores, a gente tem quem que mais percebe? Outros familiares, 13,6%. E por último, vem os pediatras. Aqui até a gente tem que falar, né? 22% são os professores, 13% são outras pessoas e aí 7%. Então dá uma conta ali já de 43%. E aí você pode perguntar, tá, mas e esses 43% dos pais não perceberam? Muitas vezes os pais acabam não percebendo porque eles não têm outros filhos, então eles não têm um critério para observar, né, das diferenças, ou eles não entendem mesmo de marcos do desenvolvimento, não estudaram outras questões do desenvolvimento infantil, então eles não sabem. E ok, né? A gente também não é obrigado a saber tudo. Muitas vezes esses pais têm a questão de não querer ver, às vezes ele nem sabe que ele não quer ver. É simplesmente um mecanismo de defesa que diz, não, tá tudo ok, é só o tempo dele. Essa frase também faz com que atrase, tá, gente? Faz com que os pais acabem, tipo, não, vou ficar tranquilo porque tá no seu tempo. E não, calma aí. Se essa criança está tendo déficits para se socializar, para se comunicar, se ela tem muitas questões de rigidez, se ela tem comportamentos muito repetitivos, e aí não precisa ser escancarado, tá? Porque a gente volta a falar, a gente tá falando de nível que às vezes as coisas não são tão gritantes, ok? Mas aquilo não significa que aquilo não faça, não prejudique ali essa criança no desenvolvimento dela, na relação dela com as outras crianças, com as outras pessoas à volta dela. Porque lembre, a criança ela não vai ser diagnosticada, mas ela vai ter esses comportamentos, ela vai ter essas dificuldades e aí ela vai receber os rótulos. E, infelizmente, as pessoas rotulam mesmo, não tem dó nem piedade, não estão nem aí se é criança, tá bom? Fala mesmo. E aí, Kelly, mas quando que esse diagnóstico vem, então? Já que, com que idade que acaba vindo, né? Se é leve, se é nível 1, como você diz, tal. O que acontece, gente? Então, a maioria dessas crianças tem seus sinais percebidos, sejam pelos pais, sejam pelos professores, sejam, né,
pelos outros familiares ou pediatra lá pelos 3 anos de idade. 3. Mas elas vão receber o diagnóstico, a idade média para essas crianças receberem o diagnóstico é com 11 anos. Nossa, Kelly, mas já tá adolescente. Gente. Quando a gente tá falando de autismo nível 1, que vamos voltar aqui, né? Muitos que se enquadram lá na síndrome de Asperger, que era a antiga nomenclatura, recebem muito tardiamente. Muito tardiamente. Principalmente se a gente está falando de meninas. Meninas. Então, as meninas, elas têm a questão do masking, que elas acabam mascarando muito bem os sinais delas, e elas acabam se moldando muito bem no ambiente que elas estão. Então, elas vão imitar a outra amiguinha, elas vão seguir meio a onda do que está acontecendo, e aí atrasa mais ainda esse diagnóstico. Então, o que a gente tem que realmente pensar sobre este artigo e pensar sobre este tema? É que os profissionais ligados à saúde têm que ter um estudo mais ampliado sobre essa criança que o pai traz para ele, dizendo: olha, eu acho que o meu filho pode ser autista, eu acho que o meu filho tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, eu acho que o meu filho não está tendo o desenvolvimento para a idade da forma adequada que eu achava, né, que seria o esperado. Tem algo de diferente. Então, que leve-se em consideração isso que os pais trazem de casa, porque são eles que mais convivem com as crianças, são eles que percebem no dia a dia, principalmente se tem outros irmãos, se tem um priminho, se tem outras crianças com quem convive. Os professores também convivem muito tempo com essas crianças. E a gente falando de 22% ainda é uma taxa muito pequena de professores que notam isso. Então a gente também tem que brigar para que as escolas recebam mais capacitação para quem trabalha nelas, saber como identificar a criança ou como trabalhar com as questões atípicas ou outras questões do neurodesenvolvimento. E outra questão muito importante é que quando essa fala vir até o profissional responsável por esse diagnóstico, que ele não descarte de cara. Se ele tem dúvida também, se ele não tem certeza, ou mesmo que se ele está vendo ali que aquele pai, que aquela mãe está preocupado, olha, ele trouxe essa questão, ele quer se tranquilizar. Então, para se tranquilizar e para você ter certeza do que você está falando, faz uma boa avaliação. E quando eu digo uma boa avaliação, muitas vezes é pedir para que essa criança seja avaliada por uma equipe multidisciplinar. Então, pede avaliação com psicólogo, com neuropsicólogo, pede para ir na fono, sabe? Vários profissionais que possam aí sim dar o seu parecer. Porque eu costumo falar, gente, você chegar em uma consulta em 15, 5 minutos e já receber um diagnóstico, seja ele qual for, né? É ou não é autista, ou é ou não é qualquer coisa que seja, é algo muito delicado, porque a gente está falando do futuro dessa criança, a gente está falando do futuro dessa família, porque vai alterar totalmente a rotina dessa família, a partir do momento que ela receber esse diagnóstico, seja ele qual for. Se essa criança for autista e receber o diagnóstico, ela vai ter essa família vai ter uma conduta diferente, vão entrar em intervenções, vão entrar profissionais de apoio para auxiliar essa família. Se ela não for autista, ela vai continuar uma vida, ok? Está tranquila e vai continuar. Se ela for autista e não receber o diagnóstico, aí nós temos um grande problema. Porque vai estar tirando possibilidades dessa criança. É bem comum quando você encontra qualquer pessoa que recebeu o diagnóstico lá tardiamente, essa pessoa falar: se eu soubesse, as coisas teriam sido muito diferentes, muito mais fáceis. E não fáceis no sentido que ela quer se beneficiar de alguma coisa. Gente, fáceis no sentido de que ela iria entender o que acontece com ela. Ela não ia mais ser tão rotulada. Ela não ia ter que sofrer um monte de coisa que ela sofreu nesse caminho. Entendem? Porque ela
saberia conduzir, ela teria sido conduzida da forma adequada. Então, eu acho que é bem importante, é bem relevante a gente trazer essa conversa, a gente pedir mesmo, quando for falar com os nossos pediatras, quando for falar com o médico, olha, por favor, você pode pelo menos pedir os testes, então, para eu ficar tranquila, para eu, conseguir seguir, saber que eu tenho a resposta correta, sabe? E não simplesmente dizer, não, mãe, não se preocupe, é coisa da sua cabeça, para de colocar coisa onde não tem e tudo mais. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês. Vou pedir aqui, que se inscrevam no canal, que deixe seu like, que deixe seu joinha, para que a gente continue trazendo aqui assunto de qualidade para vocês, assunto que interesse vocês. Eu deixei uma enquete que é perguntando qual o horário que vocês preferem para que a gente deixe nossos vídeos aqui, para ajudar que esse vídeo vá para um maior número, de pessoas e que ele faça diferença na vida de muita gente. Então é isso, beijo grande e até o próximo vídeo.